Olá, tudo bom? Tudo certinho? Eu sou o professor Oswaldo, do curso de Biblioteconomia da UFC, e nós estamos aqui na nossa aula do dia 31 de agosto de 2020, aula na qual nós vamos falar sobre notações para registro de metadados, como você está vendo aí na apresentação, tá certo? E por que isso é importante? Nós temos discutido a questão de metadados, falamos também de vocabulário controlado, e não só o vocabulário controlado, como a questão da abstração dos metadados, num contexto de linguagens documentárias, tem por finalidade melhorar a qualidade do registro dos dados, né? Tirando aí o conhecimento das nossas cabeças, transformando isso em fragmentos e observações quantificáveis e qualificáveis, né? Transformando em dados para tentar transmitir aquilo que pensamos, que compreendemos ou que entendemos do que observamos. Então, as notações são fundamentais para isso, porque sem essas notações, nós não conseguimos registrar de maneira adequada. Cada um faz de um jeito e, no final, o jeito de um pode ser completamente incompreensível para outra pessoa. O resultado disso é o fracasso na comunicação, é o fracasso na transmissão de dados, é o fracasso na tentativa de passar, através dos dados, conhecimento para uma outra pessoa. Bom, uma definição, então, para o que nós estamos fazendo e falando hoje, sobre o que nós estamos discutindo, é que as notações para registro de metadados são linguagens ou padrões de construção e estruturação de textos, com forte organização hierárquica ou relacional. Veja só, estruturação de textos. Um texto não estruturado, ele é péssimo. Por quê? Porque o texto não estruturado, ele acaba dificultando na compreensão. Veja só, você pode ter 10 pessoas observando um fenômeno, observando alguma coisa na rua, um acontecimento. Cada uma dessas 10 pessoas, ela vai fazer o quê? Ela vai colocar o seu entendimento, vai colocar a sua visão de uma maneira completamente particular. Significa o quê? Que essas pessoas, elas vão contar como entenderam daquilo que viram. Eles viram, interpretaram e vão falar da interpretação dela. Se essas 10 pessoas tiverem pontos de vista diferentes sobre o assunto, o resultado vai ser o quê? Diferentes interpretações. E, eventualmente, nenhuma delas corretas. Quer dizer, cada uma delas está correta do ponto de vista da observação e do entendimento pessoal, mas pode ser que nenhuma delas expresse o acontecimento ou o fato como uma verdade absoluta, né? E significa, então, que tendo uma notação e uma forma específica, bem definida para o registro dos dados, eu vou diminuir essa ambiguidade, eu vou diminuir a questão da necessidade da interpretação contextual, porque eu já coloco o contexto no qual eu quero que seja compreendido. E fazendo isso, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar a qualidade, então, daquele registro, tá certo? Bom, aplicações. As aplicações das notações para registro de metadados, elas ficam concentradas na determinação formal e na estruturação de metadados, permitindo a criação, a persistência, a manutenção e a consulta daqueles metadados que foram produzidos, tá certo? Então, o objetivo é justamente melhorar sempre o registro das coisas. Bem, a motivação é fomentar a criação de repositórios de metadados organizados e com ampla capacidade de recuperação. Ampla capacidade de recuperação, ou seja, eu quero que seja possível, eu quero que as pessoas recuperem com facilidade aquilo que eu estou tentando registrar, tá certo? Então, eu uso uma anotação forte de metadados justamente para que as pessoas possam
compreender mais facilmente o que eu quero transmitir. Se eu consigo registrar melhor, as pessoas vão poder ter menos dificuldade no entendimento. Bom, exemplos na biblioteconomia de padrões para registro de metadados, de notação para registro de metadados. Nas próximas aulas a gente vai falar de alguns. Hoje eu vou falar do Dublin Core, tá certo? O Dublin Core é um padrão para o registro de metadados que tem uma ênfase na descrição de recursos que estejam disponibilizados pela internet, tá certo? O foco dele é ser utilizado na descrição de recursos que estão disponíveis na internet. Bom, parte do que vai ser falado aqui para vocês se encontram neste documento que eu estou colocando aqui para vocês, tá certo? Aqui neste documento da Cielo. E eu recomendo que você leia o documento para você poder ter uma visão um pouco mais ampla, porque aqui nós vamos ser um pouco sucintos, tá certo? Bom, Dublin Core, conjuntos de metadados criados visando facilitar a descrição de recursos digitais que podem ser alcançados através da internet, tá certo? Ok. Aqui nós temos uma visão inicial, resumida, do que seria a proposta da anotação do Dublin Core, numa versão inicial. De lá para cá ela já teve algumas mudanças, né, na especificação, e você pode encontrar essas mudanças na internet. Aliás, eu vou pedir que você faça isso até o final, no final dessa nossa aula. Então, veja, você tem aqui uma divisão dos registros, né, dos metadados dentro do Dublin Core em três considerações, em três grandes categorias. A primeira é de conteúdo, a segunda de propriedade intelectual e a terceira de instanciação, certo? E eu vou falar um pouquinho de cada um desses tipos de registros para que a gente possa ter uma ideia um pouco melhor. Primeiro, na composição do Dublin Core, o que eu tenho? Título, criador e data. Eles se referem, respectivamente, ao seguinte: título, a identificação textual do documento. O documento recebe um nome, né? E espera-se que esse nome ele permita uma boa compreensão sobre o seu conteúdo. Embora, por vezes, o título não tem nada a ver com o conteúdo, mas o ideal é que ele ajudasse, tá certo? O segundo, nós temos o quê? Criador. Criador, o autor, tá certo? Refere-se aí, como você pode ter deduzido, a quem criou o documento, ao autor ou autores que criaram o documento em si, que está sendo disponibilizado como um recurso de informação na internet. A data, ela refere-se à data em que o recurso foi disponibilizado, tá certo? A data em que o recurso foi disponibilizado. Bom. Na sequência, nós temos aí, ainda na composição do Dublin Core, nós temos o quê? Nós temos a palavra-chave, que vai ser um termo, eu chamo a palavra-chave como um termo de rápida associação semântica do documento. O autor do documento, ele escolhe algumas palavras que ele acredita que vão permitir uma rápida identificação do documento, que você rapidamente consegue associar o documento com um determinado valor, com um determinado conteúdo semântico, tá certo? Então, o objetivo da palavra-chave é justamente essa. Você pega aquelas 2, 3, 4 palavras-chave e você fala, então ele fala disso, 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 daquilo. Você tem uma ideia sobre quais assuntos são abordados naquele documento, tá bom? Em seguida, você tem aí o publisher, o publicador, né? A entidade responsável pela publicação do documento. Isso aí, né, refere-se basicamente à editora, ou site, ou órgão que está publicando aquele documento. Então, não há uma unanimidade sobre o preenchimento desse campo com relação... É só editoras? Não. Editoras e também qualquer site que esteja hospedando e divulgando aquele recurso, tá certo? Porque, por vezes, o documento em si, ele não tem uma identidade do editor muito
claramente definido, tá certo? Está publicado naquele site, mas não é claro se aquele site ele é quem publica aquele documento, ele só está simplesmente hospedando aquele documento, tá certo? Esse campo em particular, ele tem bastante repercussão, influência, quando você tem esforços de perenizar as publicações das revistas científicas, por exemplo. Você pode ter uma revista X que publica seus artigos científicos e depois você tem um determinado site que tem a missão de preservar a memória das publicações. Então, periodicamente, ele pega aqueles registros que foram publicados na revista, todos os artigos, e copia, né, para a sua própria base e os disponibiliza lá. Fazendo isso, na identificação do Dublin Core, qual seria o correto? O correto seria colocar como publicador, ou como o site original da revista, ou o site do repositório que está tentando criar uma memória, né? Essa é uma questão para uma boa discussão, né? Formato. Formato, ele refere-se geralmente ao tipo de formato digital do documento. Por exemplo, é do formato DOC, é do formato PPT, é do formato PDF, é MP4, é MP3, é AVI, é Matroska, né? Então, para quem não sabe, Matroska é um formato de vídeo, tá certo? Aliás, um formato de organização e compressão de vídeo dentro de uma estrutura. Muito bem, então vamos entender. Através do formato, eu vou poder ter uma boa ideia de qual é o tipo de software que seria capaz de ler aquele documento, tá certo? Então, esse formato é relevante justamente na hora de consumir aqueles dados que estão no documento, de como organizá-los para apresentar para o potencial usuário, né, desses dados, dessas informações. Continuando, nós temos aí categoria, né? A categoria, em associação às palavras-chave, tem por finalidade permitir que o potencial leitor tenha uma boa ideia sobre o conteúdo que é tratado naquele documento. Como vocês estão vendo, essa categoria, ela geralmente ela é expressa, ela é organizada baseando-se em outra classificação, por exemplo, CDD, tá certo? Você, da CDD, você verifica quais seriam as categorias que o documento estaria inserido e coloca o resultado dessa categorização como a categoria do registro do Dublin Core, tá certo? Quer dizer, eu estou falando de CDD, mas pode ser outra, pode ser uma interna daquela própria instituição, como pode ser um outro padrão nacional, local, internacional, que é utilizado para categorizar documentos. Na sequência, nós temos aí o colaborador. Colaborador ou colaboradores, pessoas ou entidades que tenham contribuído para a produção do documento, mas que não figuram necessariamente como autor. Ele é o quê? É um colaborador, ele deu uma contribuição, ele não é autor, mas ele deu uma contribuição para a produção daquele documento. Vamos supor que você tem um documento que se trata de entrevistas, então você entrevista 10 pessoas. Aquelas pessoas não são as autoras do documento em si, mas elas participaram, então elas são colaboradoras. O trabalho científico, a pesquisa, a entrevista, deu-se em função da participação daquela pessoa. Eventualmente, ela pode entrar aí como colaborador, tá certo? Bom, na sequência, nós temos o quê? Nós temos o identificador, descrição. O identificador, ele refere-se a um elemento de caráter único que referencia de maneira não equívoca o documento. Ou seja, é uma identidade, é um ID, é alguma coisa que mostre de maneira única aquele documento. Ele pode ser, em alguns casos, a própria identificação, a própria localização do documento na internet, não é muito aconselhável, porque ela pode mudar. Pode ser o DOI, pode ser o ISBN, ISSN, tá certo? De maneira que o documento seja identificado de maneira não dúbia, não possa ser confundido com outro. Eventualmente, podem existir documentos que têm o mesmo título e tratam de coisas, de pontos de vista diferentes, ou às vezes até completamente
diferentes. E já a descrição, ela apresenta uma descrição textual do material, permitindo uma compreensão básica do mesmo. Normalmente, a gente encontra resumos, abstract, resumos dos documentos neste campo, né? O cara faz lá um resumo indicativo, um resumo comparativo e coloca, né? Um item informativo, coloca isso no documento para você poder ter uma ideia do que é tratado naquilo. Então, você veja que você tem palavra-chave, você tem o título, você tem ainda a categoria, né? Categoria que a gente acabou de ver, e a descrição. Tudo isso na tentativa de tornar o documento bem compreensível. Aliás, o registro sobre o documento bem compreensível, tá certo? Depois você tem aí direitos autorais, né? Que ele especifica os elementos necessários à compreensão dos direitos e restrições de uso do material. Quem é o proprietário, quem é o dono, se pode ser usado, não pode ser usado livremente, pode ser reproduzido, pode ser armazenado em outro local, enfim, define as questões de direito autoral de maneira que você saiba quais são os limites de uso que você pode fazer daquele documento, tá certo? Bem, na sequência, então, a gente vai ter o quê? O tipo e a fonte. O tipo refere-se à identificação do tipo de documento, dizendo se aquilo é uma imagem, é um som, é parte de um todo, ele é um documento em formato paisagem, em formato retrato, ele é um documento do tipo uma imagem antiga, uma foto de uma pintura, tá certo? Note que aqui ele diz qual é o tipo de documento, mas não especifica o formato. Isso a gente viu no campo anterior. Então, se fala que é uma imagem e é do formato XYZ, o cara sabe, tem que ter um programa que abre imagem do tipo XYZ, tá certo? Alguns são bastante conhecidos. O cara fala imagem, ou fala documento, a extensão é PDF, já sabe que é um documento no formato portável de documentos, o PDF, tá? Fonte, quando o documento em si, que está sendo registrado no Dublin Core, ele é derivado de algum outro documento, ou ele usa um outro documento como base, né, como fonte. Então, em fonte, nesse campo, você vai justamente indicar qual é o documento original, o documento que foi a fonte das considerações que estão sendo colocadas nesse documento, etc. Idioma é óbvio, né? O idioma ele é utilizado justamente para indicar qual é o idioma original, o idioma do documento no qual o documento está, tá certo? Vamos supor que você tem um documento que está em português, mas o original é em inglês. Então, lá em fonte, a gente acabou de ver, você teria lá informações para que a pessoa consiga chegar no documento original que é escrito em inglês, por exemplo, né? Contato identifica formas de você manter contato com o autor, o editor, tá certo? Respeitando lá as questões do direito autoral, para você poder eventualmente pedir o direito de reprodução, de publicação, de alteração desse documento que está sendo registrado no Dublin, usando-se Dublin Core. Relação, ele aponta outros recursos que estariam semanticamente associados ou relacionados ao documento que você está utilizando. Então, se você tem um outro documento que toca no mesmo assunto, que aborda a mesma temática, a mesma problemática, então, em relação, você poderia indicar este outro documento, tá certo? Essa questão da relação, lembra lá do tesauro, né? As entradas que você tem, os campos que você tem no tesauro, né? Você está vendo que essas coisas estão bem associadas, né? Ou seja, nós temos aí umas diferentes formas de registrar metadados, como a gente viu no tesauro, um próprio metadado simples, e agora a gente está vendo esse padrão, o Dublin Core, que é um conjunto de metadados, né? Que eles todos têm que ter um esforço para poder permitir que, através de um assunto, você consiga chegar em outro documento que trata no mesmo assunto, né? Na continuação, nós temos aqui a cobertura.
Esse campo cobertura pode entender como abrangência também, que refere-se à abrangência do documento e, por vezes, é uma abrangência relacionada à cobertura temporal ou espacial do próprio documento. Bom, ok. Como você deve ter percebido, como eu falei lá da parte de CDD e tudo, como também da parte que você diz qual o formato, né? PDF, DOC, MP3, MP4, vários campos do Dublin Core, vários metadados do Dublin Core, né? Eles têm o conteúdo, a composição que você coloca lá, definidos por outra regra, por outro padrão de metadados, ou por outro padrão de convenção, ou por um outro modelo de representação de dados, né? Representação de informação, que é utilizado para codificar aquela informação. De repente, você vai pegar só um número, o número 10, é o número 15, o número 20, ou então é o código XYZ, né? Para você colocar em um determinado campo. Então, para compreender o que está escrito em um determinado metadado, um determinado campo lá do Dublin Core, você precisa olhar uma outra regra, precisa olhar um segundo caderno, como diz a música, né? Para você poder entender aquele registro. Se você está lá, um registro lá, e tem lá uma codificação extraída através do uso da CDD, para você entender o que está escrito lá, você tem que pegar a CDD, abrir e ir lá no ponto certo para você entender o que é que está escrito, qual foi a classificação que foi feita, tá certo? É importante você entender isso, porque, por vezes, os dados que estão escritos lá no Dublin Core podem não ser compreensíveis para você de imediato, a não ser que você vá olhar essa outra codificação, tá certo? Bom, voltando para a apresentação. Então, aqui eu dou para vocês um exemplo, tá certo? De um registro de notação em Dublin Core. É importante que você faça uma visita para esse registro, dê uma olhadinha, você vai verificar que algumas coisas lá, nesse exemplo, são diferentes do que eu falei, primeiro porque estão em inglês, né? E os dados estão lá dispersos. Sobre essa... disperso não, estão lá com nomes diferentes. Então, sobre essas diferenças de nomes e sobre as variações de Dublin Core, eu vou falar na próxima aula, na aula da quarta-feira, que eu acredito que você vai ter acesso logo, logo, tá bom? Continuando aqui, então, veja só, de acordo com o que foi apresentado aqui na nossa sala de aula, eu tenho uma atividade prática para você, tá certo? Vou ler aqui a atividade. De acordo com o apresentado nesta aula, tá certo? É importante que você fique nesta aula, limitando-se à descrição inicial do Dublin Core que eu apresentei, acesse o SIGA e submeta um texto de autoria sua, né? Respondendo as seguintes perguntas. Quantos metadados estão contidos na especificação do Dublin Core? E a segunda pergunta. Quais são os principais metadados administrativos contidos no Dublin Core, segundo o seu entendimento, tá certo? Então, acesse lá para você fazer isso. Na continuação aqui da atividade prática, então você tem essa atividade individual, sem possibilidade de entrega a partir da data, essa data, do dia 8/9, tá certo? Então, faça, são só 2 perguntas, você vai responder muito pouquinho, tá certo? Então, não deixe para a última hora. Eu tenho recebido e-mails de alguns alunos que no último instante estão tentando colocar o trabalho, aí não deu certo, eu lamento muito. Por isso, você tem um prazo grande para fazer isso. Não deixe para a última hora, tá certo? Não corra o risco de perder a sua presença na aula, de você perder os pontos da disciplina, porque você deixou para o último instante. Não morra na praia, por favor. Eu quero que você chegue na praia e consiga os méritos do seu feito, tá bom? Então, eu espero que você tenha aí um excelente dia e que você tenha conseguido compreender aí o conteúdo, tá bom? Boa tarde. Eu espero que você assista a nossa aula na quarta-feira e que juntos a gente possa ir tirando essas dúvidas e podendo fazer, tá bom? Tchau, até mais.